Hoje eu quero falar de alguns desses livros aqui, ó. Dá até pra fazer uma capa, né? Como os livros mudaram a minha forma de pensar e de enxergar a vida. Ai, tá pesado. Alguns desses livros aqui foram livros que contribuíram para que eu mudasse a forma como eu penso sobre o dinheiro e a forma como eu trato o mesmo. E antes de darmos continuidade, eu quero só dizer, tá, gente? O livro não vai deixar você mais rico, não vai mudar a sua vida financeira, mas sim, ele vai deixar você rico mentalmente, vai expandir o seu conhecimento, vai adquirir mais sabedoria, conhecimento e, consequentemente, isso vai influenciar sim nas suas finanças, até porque você vai estar aprendendo. Mas o importante de ler o livro não é só ler, é aplicar os ensinamentos por trás deles. E eu quero falar de alguns livros que eu li e que teve um impacto muito importante na minha jornada. O primeiro aqui, O Segredo da Mente Milionária. Esse livro aqui, ele era do meu irmão, ele me emprestou. Eu lembro que eu fiquei um bom tempo enrolando para ler esse livro aqui, mas aí finalmente eu li. Eu já li ele umas duas vezes. Esse livro aqui foi foi o meu primeiro livro, não. Primeiro foi o Poder da Autorresponsabilidade e depois foi esse daqui, Poder da Mente Milionária. Esse livro aqui, ele ensina que antes de nós ficarmos milionários no nosso bolso, a gente tem que ficar milionário aqui, ó. Por isso que o título é O Segredo da Mente Milionária, entendeu? E aqui ele ensina como você administrar o seu dinheiro, como você faz para enriquecer sua mente, quebrar crenças limitantes e, por fim, várias outras coisas aqui. Como eu já li ele já tem um tempo, eu não vou lembrar de tudo, mas os ensinamentos mais importantes ficaram comigo e eu aplico até hoje, tá? Tudo que nós vivemos é um processo. E nesse processo nós nos preparamos para as oportunidades. Então, quando você lê um livro desse daqui, você não está só apenas lendo, quebrando crença limitante, enriquecendo a sua mente. Não. Aprendendo a lidar com dinheiro, sobre investimentos e tudo mais. Não. Você está se preparando, você está se moldando para um eu seu do futuro, que é um ensinamento que vai ficar com você, vai permanecer com você. O Poder do Agora, esse livro é muito, muito, muito bom mesmo, O Poder do Agora, porque ele fala sobre como nós estamos vivendo de maneira ansiosa em relação ao futuro, até mesmo presos ao passado, e ele mostra como a importância de você viver o agora pode impactar nessas duas dimensões, tanto no seu passado como no seu futuro. E aqui tem grandes aprendizados. Eu li ele uma vez só, tão bom, ainda mais nos dias de hoje. Eu acho que esse livro aqui seria perfeito, porque as pessoas ultimamente vivem muito apressadas, elas andam correndo como se elas estivessem sempre atrasadas, sabe? O tempo tá passando muito rápido. Quando as pessoas saem para se reunir, elas não interagem com outras pessoas socialmente, elas ficam mais com a cabeça baixa, olhando pro celular, elas não aproveitam o momento, o agora, sabe? E quando você consegue se conectar no agora, observar as coisas ao seu redor, se conectar com a pessoa que está na sua frente, nossa, isso é muito bom mesmo. Isso influencia e impacta na sua vida de uma forma surreal. Eu vou deixar todos os livros que eu citar aqui na descrição aqui embaixo, tá bom? O Ciclo da Autossabotagem, eu fui tentar fazer psicólogo, né? Porque eu queria. Não é psicólogo, é outro nome. Não lembro, mas não é psicólogo, é outro nome. Que ele te ajuda a entender algumas coisas na sua vida que não tá caminhando pra frente. E aí ele me emprestou esse livro aqui, Autossabotagem, eu nunca devolvi. Mas esse livro também é muito bom, porque ele fala, né, como nós nos sabotamos em relação a todas as áreas da nossa vida e como isso tem influência com os nossos pais, né, quando éramos crianças e tudo mais. Esse livro aqui, ele traz a reflexão de como é importante você ter a ação. Um exemplo bem claro disso é uma pessoa que tem menos experiência que você, tem mais sucesso que você, e a única diferença dela para você é porque ela põe isso em prática, ela tem mais ação. E se você tem apenas conhecimento sem ação, não tem uma mudança, sabe? Quando você se movimenta, quando você se posiciona, as coisas tendem a acontecer. Esse daqui, Desbloqueia o Poder da Sua Mente. Eu tava no Instagram e aí apareceu um anúncio desse cara. Ele trabalha com auto-hipnose. Ele falou que o livro é grátis e você só pagava o frete. E o valor do frete? O valor do livro. Eu li ele umas duas vezes.
Eu gostei dele. O Milagre da Manhã, eu li uma vez, já faz anos atrás que eu li esse livro aqui, mas eu ainda consigo me lembrar. Ele ensina como a primeira hora do nosso dia é importante e como a primeira hora do nosso dia impacta no restante do nosso dia, como ele influencia. Ele é muito bom também, Desfoda-se. Ele também é muito bom, peguei emprestado da minha irmã, nunca devolvi. Ele fala sobre esse livro aqui, ele foi importante na minha vida porque teve uma frase aqui dentro que eu não vou conseguir reformular ela direitinho para vocês com as palavras exatas, mas teve uma coisa aqui que mudou bastante a minha vida depois que eu li sobre isso. Ele fala sobre a gente não ligar para a opinião dos outros, sabe? Quando você vive desprendido do que as pessoas vão pensar se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, você vive de uma maneira muito melhor. Mas é realmente você viver sua vida sem se preocupar com que os outros, com a opinião dos outros. Vamos dar um exemplo. Eu tô bebendo água numa xícara na minha casa. Porque eu posso ter essa liberdade dentro da minha casa. Só que aí vai lá, chega uma pessoa e opina e fala que isso não é legal, que a xícara serve para beber café. Mas se eu estou dentro da minha casa, se eu tenho essa liberdade, eu posso beber água no que eu quiser, até em conchinha assim de mão, não é? Essa é a ideia. Então eu não ligo. A pessoa pode olhar, achar estranho, me achar estranha, mas eu vou estar lá feliz da vida bebendo minha água na caneca. É esse o exemplo que eu quero que vocês peguem a ideia. Esse daqui eu cheguei a ler, tá? Eu vou ser honesta aqui. É A Independência Financeira do pai rico. Inclusive, eu li o livro O Pai Rico, O Pai Pobre. Ele não tá aqui porque eu li ele no digital. Eu li O Pai Rico, O Pai Pobre, muito bom, né? Ele fala ali a diferença do pai rico e do pai pobre. O pai rico era aquele pai que sabia investir, que sabia administrar o seu dinheiro, o seu negócio, e o pai pobre é aquele que era refém de um sistema, uma posição de um cargo público. Aí ele mostra a diferença e tem um plot twist bem legal, que eu não vou falar, você vai precisar ler esse livro, sobre os pais dele, né? Pai rico e pai pobre, que aí você vai entender. Daqui eu cheguei a ler, não terminei ainda. Ele é interessante. No começo sim, mas depois eu fiquei meio assim para ler, mas ele fala sobre essas 4 categorias aqui, ó. Aqui é empregado, dono de negócio próprio, autônomo e empresário. Ele fala como cada um funciona, como você pode sair de empregado para autônomo e de autônomo para dono e de dono para empresário. E aí ele fala como que isso tudo pode se complementar. Tem toda uma coisa, eu não li ele todo. Todos esses livros teve uma importância muito grande na minha vida, porque eles me ensinaram sobre essa área, sabe? Sobre o financeiro, sobre a autorresponsabilidade, sobre crenças limitantes que eu tinha em relação ao dinheiro. E é engraçado porque eu ouvi um rapaz, eu não vi o vídeo dele todo, mas eu vi um pedaço onde ele faz uma comparação de livros de autoajuda com livros clássicos, né? Ele fala que o livro de autoajuda é como se fosse um fast food, e que o livro clássico é o alimento saudável. Só que eu não concordo com ele nessa parte. Tanto o livro de autoajuda como o livro clássico, eles ajudam em situações diferentes. Como eu quero ser uma empresária, trabalhar com venda, tanto no online quanto no físico, isso é importante para o meu desenvolvimento. Aí o livro clássico é mais para as pessoas, né, que quer ter uma visão de um mundo diferente em relação à capacidade crítica, sociedade, culturas, histórias, né, sobre diferentes perspectivas. E já a autoajuda, no caso é o desenvolvimento pessoal, né, não é autoajuda. Sim, ele é autoajuda, mas a forma correta, eu acho, seria desenvolvimento pessoal, porque querendo ou não, é um desenvolvimento pessoal. E já ele ajuda pessoas que estão passando por necessidades específicas, essas, né, que são financeiras. E eu acho assim, cada livro, né, traz um conhecimento, um ensinamento diferente. Eu não gostei muito dessa comparação que ele fez, eu não vejo dessa forma. Eu acho que os livros podem se complementar e trazer grandes aprendizados, aprendizados mais sólidos ainda quando você aplica e põe em ações. E tem um livro que ele é um livro sobre todos os livros. Esse livro aqui, eu acho que além dele trazer o melhor dos dois mundos, ele é um livro que é como uma fonte de água viva, que é a Bíblia Sagrada. Esse livro aqui, ele tem muitos, muitos, muitos anos. Quando você lê ele com a presença do autor, né? Quando você lê ele pedindo para Deus te dar entendimento e conhecimento dessa palavra aqui, você adquire uma sabedoria através desse livro aqui, que eu acho, tá? Você pode achar diferente, mas eu acho que esse livro aqui ele é melhor do que qualquer livro de desenvolvimento pessoal ou livro
clássico. Por que que eu acho isso? Porque é como eu falei, ele é um livro de palavra viva. Ele é tanto serve tanto para o passado como para o presente e o futuro. Eu não sei explicar, eu não sei colocar em palavras como esse livro aqui é um livro surreal. E quando você não pega ele apenas para ler como um livro comum, mas quando você realmente vai aberto, que você pede para Deus entendimento, né? Que você fala assim: Deus, me dá entendimento sobre a tua palavra, ó Pai, que eu consiga entender o que está escrito aqui, que eu consiga não só entender, mas aplicar, né, o que está escrito aqui. Em Provérbios mesmo, nossa, eu amo Provérbios, eu amo Eclesiastes, porque são livros de grande ensinamento, sabe? Todos esses livros que eu mostrei para vocês, incluindo a Bíblia, teve um papel muito importante na minha vida, me fez ter a maturidade que eu tenho hoje, claro, né, com as experiências também, né, dos anos e tudo mais. Só que a mentalidade que eu tenho hoje, para a mentalidade que eu tinha antes, eu vejo que são mentalidades totalmente diferentes. A forma como eu falava, como eu me expressava, sabe? Como eu não tinha confiança comigo mesmo, e eu aprendi a ter a confiança através de um livro, a me expressar relativamente melhor do que antes. Não que eu acho que a maneira como eu me expresso hoje em dia esteja bom, dá para melhorar. Os livros me ajudaram a ter clareza, entendimento sobre muitas coisas. Tudo que eu adquiri com os livros estão aqui, ó. Eu sou rica das informações que o livro me deu. E isso ninguém rouba de mim, isso ninguém me tira. E se você nunca leu um livro, né? Eu aconselho você a ler um livro, a dar chance para um livro, começar com um livro pequeno, leia um livro. Pelo caminhar da carruagem, do que nós estamos vivendo atualmente, para um começo de livro, para quem nunca leu, ou quem já leu esses livros que eu citei, leia novamente, eu recomendo começar pelo Poder do Agora. Esse livro aqui, eu recomendo ele, porque é o que você faz hoje que determina o seu passado e o seu futuro. O que você está plantando hoje? Como e de que maneira você está vivendo o hoje? De forma automática, apressada, correndo, estressado, ansioso, se preocupando demais com o futuro, vivendo demais no passado? Então, esse livro que eu recomendo. E como é bom ler um bom livro.